Hoje é dia 16 de janeiro, o RF News já está no ar para todo o Brasil e você vai conferir daqui a pouco. Temporal em São Paulo deixa rastro de destruição e uma pessoa morta. Não tenho nem palavras. Está preso o homem que atirou criança em represa. Crise no sistema penitenciário é tema de pesquisa internacional. Aumenta casos de chikungunya. Nós temos que estar bem preocupados, sim, e estar identificando os casos já no início. E diante da crise, preços de imóveis despencam. A demanda vai continuar fraca. Os detalhes ao vivo no RF News, que volta em 2 minutos. Ao vivo com o RF News, 12 horas e 5 minutos. E mais uma vez a chuva transformou São Paulo num caos. Ruas alagadas, carros levados pela correnteza e estações de trem e metrô foram fechadas. A rua em que esse homem se protege, encostado na porta de uma loja, fica em Francisco Morato, na Grande São Paulo. Com a chuva forte, o centro da cidade ficou assim. A enxurrada arrastou tudo pela frente. Neste outro vídeo, feito com celular, o orelhão aparece ilhado, quase coberto. Pelo menos 6 carros foram levados pela correnteza. O ônibus ficou com água pela metade. A estação de trem ficou inundada e alguns passageiros subiram nas estruturas metálicas para fugir da água. A enchente também invadiu uma sorveteria e deixou muito prejuízo. Meu Deus do céu! Agora que a água da chuva baixou, a gente tem uma noção exata da quantidade de lama que ficou aqui no centro de Francisco Morato. De acordo com a Defesa Civil, estavam previstos 30 milímetros de chuva, mas caíram 90 milímetros no espaço de 2 horas. E o que sobrou foi muito estrago e lojista que perdeu praticamente tudo. Nesta loja de celulares e aparelhos eletrônicos, a água chegou a 1,70 m de altura. Aqui quase tudo foi perdido. Telefones, peças e até móveis foram arrastados pela correnteza. O prejuízo, segundo o dono, é de cerca de R$100 mil. Não tenho nem palavras, eu não sei ainda o que eu tô sentindo, não caiu a ficha do que aconteceu realmente. As ruas ficaram repletas de lama e entulho. Para andar por aqui só com bota impermeável. Comerciantes passaram a madrugada retirando a água e barro das lojas e tentando salvar o pouco que restou. O culpado disso tudo, 50% somos nós moradores que ficam jogando lixo na rua e 50% é a prefeitura que não faz nada também. As agências bancárias também foram atingidas. Nesta dava para ver que a água chegou a cobrir os caixas eletrônicos. Teve alagamento em mais 6 bairros, né? Nós somos nos bairros. Já fizemos algumas ações também com o pessoal em área de risco, já colocamos em abrigo. Na zona norte de São Paulo também teve enchente. Os moradores desta casa colocaram os móveis em cima das cadeiras. Na estação do metrô, a água brotava da parede. Em Guarulhos, na região metropolitana, um morador registrou a chuva de raios. E em Guarulhos, uma morte foi registrada em decorrência da chuva. Uma mulher que estava dentro de um carro foi arrastada para um córrego. E há mais previsão de chuva nesta segunda-feira. O corpo de um jovem que estava desaparecido foi encontrado na zona rural de Araras. Ele tinha marcas de espancamento. 2 suspeitos foram presos. O corpo de Everton Henrique Carvalho foi encontrado com sinais de espancamento na zona rural de Araras, próximo ao local onde o veículo dele, este Corsa, foi localizado capotado. Estes 2 homens são suspeitos de estarem envolvidos no crime. Eles foram presos pela Guarda Civil Municipal depois de serem vistos por testemunhas, saindo do veículo de Everton após o acidente. A dupla ainda roubou uma moto da marca Suzuki para a fuga. Os 2 estão sendo investigados. A polícia ainda não sabe o que motivou o crime. Bom, agora um outro caso chocante. Um homem afogou uma criança de 6 anos em uma represa de Vinhedo, no interior de São Paulo. Durante o velório, parentes e amigos do menino Christian Maciejeski, de 6 anos, preferiram o silêncio. Christian morava em Campinas, no interior paulista. Ele estava a passeio com a família em Vinhedo, cidade vizinha, onde foi afogado. O crime aconteceu nesta represa. O suspeito é o desenhista Tiago Ribeiro, de 36 anos. Tiago, segundo a polícia, pegou o menino à força e o afogou na represa, em frente à mãe.
Pessoas que viram a cena tentaram ajudar. Turistas chegaram a mergulhar na represa na tentativa de encontrar o menino, mas sem sucesso. Tiago só não foi linchado no local porque a polícia o levou para a delegacia. Nas margens da represa é possível ver os avisos de que é proibido entrar na água. As equipes de resgate foram até o local e fizeram as buscas. 2 horas depois, o corpo do menino foi encontrado, a poucos metros de onde o crime aconteceu. A mãe do suspeito disse à polícia que ele faz tratamento psiquiátrico e tem um filho quase da mesma idade de Christian. Na delegacia, Tiago não deu explicações e nem falou qual teria sido o motivo do crime. Na cela onde está preso, ele diz frases sem sentido. O suspeito já tem passagens por furto e violência doméstica. Mais um caso chocante em 2017. Bom, você deve se lembrar daquele acidente impressionante em Bragança Paulista, em que um motociclista voa até bater em um caminhão. Pois é, ele se recupera em casa e falou sobre o acidente. Preste bem atenção no vídeo. No canto esquerdo, o motorista da picape estacionada manobra. E assim que ele sai da vaga, o motociclista vem na sequência, bate no carro e é arremessado. O caminhão, que vinha no sentido contrário, para na rua. O motociclista passa voando, bate direto nele e cai no chão. O rapaz ainda tenta levantar, mas é contido pelas pessoas que chegam rápido. Agora, acompanhe os detalhes em câmera lenta. Depois de bater na lateral do carro, o motociclista dá 1, 2, 3, 4 voltas no ar antes de bater de costas no caminhão. Repare que um dos sapatos sai do pé logo na primeira batida. A moto gira no ar 7 vezes. À esquerda do vídeo é possível ver um homem na calçada. Ele olha, aponta o dedo para o rumo do acidente e quando vê a moto vindo na direção dele, sai correndo. Por pouco, ele não foi atingido. No trânsito, pressa demais é vida de menos. A mensagem serve de regra para boa parte dos acidentes. Mas no caso do motociclista, foi uma exceção. Apesar de ter batido forte contra o carro e o caminhão, ele sofreu ferimentos leves, ficou 12 horas internado e já está em casa. Michael é o piloto da moto. Ele quebrou o pé, um dedo da mão e ficou com o joelho ralado. A região das costas que bateu no caminhão está roxa. E só. O celular ficou mais quebrado que o dono. A moto voltou para casa com um guidão torto, velocímetro caído, tanque amassado e um furo na tampa do motor. Na hora eu nem pensei que foi tão grave assim, foi, mas na hora que eu vi o vídeo mesmo, na hora que eu vi o vídeo eu desacreditei. Nem parecia que foi tão grave daquele jeito, que eu até levantei na hora, vocês viram no vídeo. Daí nem tava com muita dor nem nada. Michael tinha acabado de sair do trabalho. Dona Andréa, a mãe dele, foi avisada pelo marido. Estava trabalhando, né? Aí meu marido pegou e ligou umas 8h30, ligando que o Michael tinha sofrido um acidente de moto, só que não tinha sido nada grave. Mas não demorou muito e o vídeo começou a se espalhar. E quando os amigos mostraram para ela, foi difícil acreditar que o filho tinha sobrevivido. Foi olhando, a hora que eu vi meu filho voando, né, deu 3 piruetas, falei, pronto, morreu. O acidente foi nesta rua de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. As câmeras de segurança de uma borracharia flagraram o acidente. Não existe nenhuma lombada no trecho e muitos abusam da velocidade. Segundo os vizinhos, os acidentes são comuns por aqui. Semana passada, a mesma coisa. Moto também e carro, porque é tudo escuro, não tem uma sinalização, não tem nada, não tem lâmpada, nada. Tudo apagado e é carro cortando carro, moto cortando moto. E acidente um atrás do outro. Michael agora está de repouso. E para ele, que tem só 18 anos, ficar de cama em casa é mais um acidente de percurso. Tomar cuidado aí, rapaziada, que moto não é brincadeira não. E mais um massacre, dessa vez registrado num presídio do Rio Grande do Norte. 26 pessoas morreram. O confronto começou no sábado e durou 14 horas. O Instituto Técnico Científico montou uma operação de guerra para identificar os mortos. Foi preciso até uma carreta frigorífica. Legistas do Ceará e da Paraíba foram deslocados para ajudar. Existe uma luta por poder, uma luta pelo domínio do tráfico de drogas no Brasil. E essa luta, essa briga, já vem em outros estados e aqui não é diferente. Então eles tentam ganhar espaço e o criminoso ele ganha espaço demonstrando força através da violência. 9 detentos feridos durante a rebelião estão internados em hospitais de Natal e não correm risco de morrer.
O governo do estado identificou 6 líderes da rebelião e vai pedir a transferência deles para presídios federais. Alguns detentos já foram levados para outras cadeias no Rio Grande do Norte. Já identificamos algumas lideranças, eles vão responder pelos atos praticados e demais providências que forem necessárias. A rebelião começou com uma briga entre presos de grupos rivais. Homens em um carro teriam se aproximado do presídio e jogado armas por cima do muro. Os próprios detentos desligaram a energia elétrica e, com isso, os bloqueadores de celulares deixaram de funcionar. Vários vídeos foram gravados. Nós só queremos a melhoria. O motim só terminou quando policiais militares do BOP e da tropa de choque invadiram a penitenciária. A segurança foi reforçada também do lado de fora, com soldados da Força Nacional, além de um helicóptero. O presídio, que ficou parcialmente destruído, tem capacidade para 620 detentos, mas abriga atualmente cerca de 1.080. Fugas foram registradas em outros estados durante esse fim de semana. No Paraná, presos da Penitenciária Estadual de Piraquara, região metropolitana de Curitiba, escaparam depois de uma explosão que abriu um buraco em um dos muros da unidade. 28 presos escaparam. Houve troca de tiros e 2 detentos foram mortos. Em Minas Gerais, 10 presos fugiram do presídio regional de Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a polícia, os detentos serraram as grades das celas e saíram da prisão usando uma corda artesanal. Problema de superlotação em todo o Brasil e a crise no sistema penitenciário do país e que ganhou aí força desde o início do ano com mais de 100 mortes, ganhou repercussão internacional. O americano The Washington Post fala que a penitenciária de Alcaçuz é superlotada, como muitas do Brasil, e que abriga mais de 1.000 presos numa estrutura. The New York Times afirma que decapitações e mutilações são comuns nas prisões violentas e superlotadas do Brasil, onde 40% dos presos ainda não foram sentenciados. O jornal espanhol El País destaca que pelo menos 120 pessoas morreram nos presídios superlotados do Brasil em 2017. O site da rede britânica BBC diz que motins acontecem com frequência nas prisões brasileiras, que além de superlotadas, são comandadas por facções criminosas poderosas. E no ano passado foram mais de 320 mortes em presídios do Brasil. Nesse ano, mais de 100. Itamaraty está acompanhando o caso de uma brasileira de 20 anos, presa desde outubro do ano passado por tráfico internacional de drogas em Manila, capital das Filipinas. Yasmin embarcou num voo de São Paulo com parada em Dubai. E ao chegar em Manila, foi detida por agentes da imigração que encontraram um travesseiro com 6 quilos de drogas. A prisão acontece no momento em que o presidente do país, Rodrigo Duterte, aperta o cerco contra o narcotráfico e defende a volta da pena de morte para condenados por tráfico de drogas. Em 2015, lembrando, os brasileiros Marco Archer e Rodrigo Goulart foram executados na Indonésia após serem condenados pelo crime. E uma pesquisa revela que os empresários brasileiros esperam um ano melhor em 2017. 80% acreditam que a economia vai sim reagir. Bolos que enchem os olhos, atendimento diferenciado e uma decoração temática para chamar a atenção de quem passa na frente da cafeteria. Donizete investiu em tudo isso para driblar a crise de 2016. Mesmo assim, foi difícil manter as contas em dia. O produto que eu uso muito, que é a farinha, o açúcar, ele vinha subindo mês a mês. Então isso foi uma coisa que atingiu bastante nós aqui. A cafeteria, que existe há 1 ano e meio em São Paulo, tem como especialidade bolos caseiros. São vendidos cerca de 80 por dia. O negócio começou com o casal, o Donizete no atendimento e a Adriana aqui na cozinha. Os dois não estavam mais dando conta de tantas encomendas e decidiram contratar 4 funcionários. Apesar de 2016 ter sido um ano difícil para a maioria das empresas, para esse ano as expectativas são ainda melhores. Várias pessoas têm nos procurado para usar a nossa marca, até mesmo partir com uma franquia. Eu tenho o projeto de mais 2 lojas em outros bairros e eu acredito que 2017 vai dar uma alavancada.
Uma pesquisa mostra que em 2016, 60% das pequenas empresas brasileiras tiveram um desempenho pior do que no ano anterior. 82% dos empreendedores acreditam que a economia do país vai melhorar a partir de 2018. Para eles, este ano já vai ser mais lucrativo. Mas metade dos empresários não pretende fazer investimento nos negócios, e sim colocar as contas em dia. Há uma perspectiva de melhora do meio do ano para frente. Portanto, é fundamental ele se manter no jogo para poder aproveitar esta melhoria, embora pequeno, mas é um crescimento, já não é um recuo. Que assim seja, né? Que a melhora aí venha para a crise. Vamos para uma parte de para a crise. A dor que flagrou um acidente de trânsito em Goiás. Uma ambulância do SAMU que transportava a dor que flagrou. O jovem Arthur Barroso Fonseca, de 17 anos, morreu após cair da viatura do SAMU em Itaberaí. A Polícia Rodoviária Estadual informou que o veículo saiu da pista no quilômetro 76 e caiu em uma vala. O motorista, uma enfermeira e a acompanhante do paciente ficaram feridos, foram socorridos e levados para o Hospital Municipal da cidade. Que tragédia, né? Bom, você também quer sugerir uma pauta para a produção do RF News? Enviar uma reclamação, um flagra interessante que fez aí pelas ruas da sociedade e pelo Brasil. Interessante. Nosso WhatsApp 19 9741 8550. Vou repetir, 19 9741 8550. Você pode também mandar a sua foto agora enquanto assiste o jornal. Na sexta-feira tem o quadro Você aqui no RF News. Estou, claro, esperando a sua participação. E veja depois do intervalo a ameaça do verão, os detalhes sobre o avanço dos casos de febre chikungunya no interior de São Paulo. Estamos ao vivo, agora são 12 horas e 30 minutos. Ao vivo para todo o Brasil, 12 horas e 34 minutos. Fique ligadinho aqui na Rede Família até a 1h da tarde. E eu volto com uma pergunta. Você curte o RF News? Eu espero que sim. Então nós estamos no Facebook. Aproveita e entra lá para curtir nossa página. facebook.com/RF News Rede Família. Vai aparecer exatamente como está aqui com aquela foto. Basta clicar em curtir. Curtindo, todo dia vai ter conteúdo exclusivo para você, muitas reportagens exibidas aqui no nosso programa. Você pode compartilhar, comentar, curtir e também mandar a sua foto pela mensagem para participar do quadro Você aqui no RF News. Final de semana marcado por arrações em praia do Rio de Janeiro. A segurança foi reforçada, mas ainda assim não foi suficiente para conter as ações dos bandidos. Praias lotadas, a sensação térmica chegou aos 43 graus. Muita gente não conseguiu ficar em casa e a população na orla aumentou e muito. Foi o primeiro fim de semana da Operação Verão, o plano de prevenção contra pequenos delitos e arrastões nas praias. Em Ipanema, um homem foi preso portando drogas. 2 jovens foram detidos pichando as pedras do arpoador. Latas de tinta foram apreendidas. Com mais segurança, foi possível aproveitar melhor o pôr do sol. No fim de semana, 10 menores foram apreendidos tentando furtar banhistas aqui no arpoador. 2 no sábado e 8 no domingo. Os banhistas não deixam de aproveitar o mar nem mesmo de madrugada. Por isso, os agentes da Guarda Municipal não descansam um só minuto. Uma segurança para a gente, para a família, né? Porque os tempos atrás estava tendo muito assalto. E agora melhorou bastante. A Secretaria Municipal de Ordem Pública colocou 220 agentes da Guarda Municipal atuando na orla. A Polícia Militar, 850 homens. Linhas como a 44, que tem sofrido com assaltos e depredações, receberam uma maior fiscalização. O último ataque foi na quarta-feira da semana passada, em Copacabana. A Polícia Militar informou que 41 pessoas foram detidas. Somente nos 11 primeiros dias desse ano, 32 veículos já foram depredados. E Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, né? A polícia ainda procura pelo piloto de um avião que caiu no Paraná. A aeronave que caiu em Querência do Norte estava carregada
com 384 quilos de pasta à base de cocaína. A droga estava escondida no tanque de pulverização. Logo depois da queda, 60 quilos de cocaína já haviam sido encontrados por policiais militares do lado de fora do avião. Se o carregamento chegasse a ser comercializado, o grupo criminoso arrecadaria cerca de 9 milhões de reais. E uma pesquisa revela que o consumo de bebida alcoólica aumenta a fome. Olha só. Entre um gole e outro, uma mordida. Os destilados têm fama de abrir o apetite para as refeições. Já a cerveja é a combinação perfeita para uma porção. Você gosta de petiscar enquanto toma uma cervejinha? Faz parte do processo, né? É difícil separar um do outro? Muito difícil. Super combina, pede, né, o salgado, aí bebe a cerveja para dar uma balanceada também, é bom. Não é só questão de hábito. Uma pesquisa que acaba de ser publicada aponta que a fome causada pela bebida alcoólica vem de uma parte do cérebro que, ativada, abre o apetite. O estudo foi feito com camundongos que receberam o equivalente a uma garrafa e meia de vinho. Ao final de 3 dias, os cientistas perceberam que os animais comeram mais do que o normal. A teoria faz sentido na prática para muita gente. Eu não sabia disso, não. Mas como uma coisa chama a outra, pode ser mesmo que seja isso. Já foi comprovado isso? Este neurologista explica que esse é um estudo primário. Outras pesquisas precisam ser feitas para reforçar a tese. Primeiro que foram feitos esse estudo em ratos. Então nós não sabemos se isso funciona exatamente igual no ser humano. É possível que sim, mas é muito precoce nós dizermos isso. É um estudo único, ele tem que ser replicado. Nós temos que ter outros estudos para mostrar que isso é verdade. E se isso realmente for verdade, ele pode dar como desdobramentos que essa substância específica poderá eventualmente ser trabalhada, vamos dizer assim, em termos dos laboratórios, para buscar medicamentos que possam levar a inibidores de apetite mais potentes, ajudando a regulação de peso em pessoas que têm esse problema. Outra questão é que o álcool deixa as pessoas mais impulsivas. Aí usar a razão para dizer não aos petiscos fica mais difícil. Nilda que o diga, é sempre quando toma uma cerveja que ela acaba abrindo exceções na dieta. Me dá um pouquinho de fome, então eu acabo bebendo e comendo junto. Meio que a gente acaba estragando o que a gente faz, tudo que a gente conquistou no meio da semana. Agora vamos falar sobre a nova ameaça do verão, a febre chikungunya, também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. No interior de São Paulo, os casos não param de crescer. Os girassóis enfeitam o local. Mas não se engane, dá só uma olhadinha bem ao lado na quantidade de sujeira que tem neste espaço. Mato, móveis usados, objetos abandonados e pneus com água parada. Cenário ideal para criadouros do Aedes aegypti. A Carla mora bem em frente ao local e se preocupa com a dengue, zika e chikungunya que são transmitidas pelo mosquito. A gente está tentando acabar com isso, que tem uma equipe pessoal aqui do DSDGAN que estão limpando, plantando, fazendo uma melhoria para o bairro, né? E vem gente de outro bairro, vem com um carro, caçamba e joga aí pensando que é um aterro sanitário, mas não é. E 500 metros tem onde você pode estar jogando, né, o seu lixo, e as pessoas não, acham mais fácil, joga aqui e nem mora no bairro, né? Então eu acho que isso tem que acabar, porque prejudica a saúde, né? Então a gente está lutando com isso e eu creio que a gente vai vencer em nome de Jesus. O Ministério da Saúde já alertou que este ano o número de casos de chikungunya vai ser maior. Em todo o estado de São Paulo, no ano passado, foram registrados 1.006 casos da doença com 138 mortes. Um crescimento absurdo de 850% a mais que no ano anterior. Na região, os números são menores, mas também merecem atenção. Em Campinas, foram 6 casos registrados no ano passado. Limeira fechou o ano com 10 casos confirmados. Piracicaba com 17. O que chama a atenção é o pequeno município de Iracemápolis, que tem apenas 22 mil habitantes e confirmou 5 casos da doença. Nós temos que estar bem preocupados, sim, e estar identificando os casos já no início, para os bloqueios, para as ações de controle e estar evitando novos casos. O calor intenso também contribui para a proliferação do mosquito.
mas nem por isso ele pega leve em outras épocas do ano. O período de calor, de chuva, né, tem uma preocupação maior porque favorece a eclosão dos ovos, né, para ter mosquito voando e transmitir a doença. Mas nós tivemos dengue em 2015, 2016, praticamente o ano todo. Então, precisamos ficar atentos, sim, em qualquer momento do ano e estar evitando os criadouros para não ter a criação dos mosquitos. É importante também ficar atento aos sintomas, porque as doenças são bem parecidas. Febre, dor de cabeça, dor nos olhos, dor no corpo. No caso de chikungunya, a dor articular, que é bastante importante, tem que procurar. No caso da gestante, que apresente manchas na pele, mesmo que não tenha outros sintomas, e em qualquer idade gestacional, tem também que procurar pelo serviço de saúde para a investigação de Zika, né, que tem aí toda a problemática da microcefalia. Então, temos que estar muito atento a isso e estar identificando os casos para ter uma interrupção da transmissão. E em algumas localidades do país, a preocupação também é com a febre amarela, mas a vacina tem contraindicações, preste atenção. Com 133 casos suspeitos notificados e 38 mortes suspeitas da doença em 24 cidades brasileiras, a população fica assustada. E os centros de vacinação, assim, lotados. A gente estava preocupado com a Zika, com chikungunya até um ano atrás e hoje volta a febre amarela. Guilherme vai para Tocantins e para Minas Gerais, estado com maior incidência da doença nos últimos dias, e preferiu não arriscar. Melhor prevenir do que remediar, né? Prevenção é importante, mas o que muita gente não sabe é que para a febre amarela, a recomendação é só se vacinar se houver realmente necessidade, como é o caso dos moradores de regiões silvestres e rurais, ou daqueles que vão viajar para locais com incidência da doença. No Brasil, os lugares de risco são as áreas de mata e rios dos estados que ficam nas regiões Norte e Centro-Oeste, parte do Nordeste e nas regiões Sudeste e Sul. A vacina contra a febre amarela é segura, tem 90% de eficácia, mas é feita com o vírus vivo. Por isso, é preciso ficar atento às contraindicações. A vacina não é indicada a pessoas com imunidade baixa por alguma doença ou tratamento, crianças menores de 6 meses, idosos acima de 60 anos e grávidas. Ela é gratuita nos postos de saúde. No ano passado, eles ficaram cheios de brasileiros com medo deste mosquito, o Aedes aegypti, principal transmissor da febre amarela nas cidades. Contaminado, ele também pode passar o vírus para animais, como o macaco. Mas é no homem que os sintomas mais preocupam. O vírus tem uma capacidade importante de lesar o fígado, de causar dano no fígado. E esse dano no fígado, junto com toda a destruição que ele acaba fazendo e dano no resto do corpo, pode fazer com que se tenha uma doença grave, tá? Que pode ser letal em alguns casos. Aqui no Brasil são recomendadas até 2 doses que valem para a vida toda. A primeira a partir dos 9 meses de idade e a segunda depois dos 10 anos da primeira dose. Com as 2 doses, a pessoa é considerada 100% imunizada. Fora daqui, em alguns países, também é exigido este cartão, o comprovante internacional de vacinação. Darcy vai passar o carnaval na Costa Rica e correu para o posto. Estou tomando agora por causa do prazo, que tem que tomar 10 dias antes da viagem e porque eu vou viajar no carnaval. Mas sem desespero, né? Sem desespero. Mas nesse momento é melhor ter calma. O surto está localizado numa região de Minas. É uma doença que ocorre já na mata, na zona silvestre, e fazer a vacina conforme recomendado pelo Ministério da Saúde. De volta ao vivo, 12 horas e 57 minutos. Bom, se você tem um dinheiro guardado, talvez seja a hora de investir em um imóvel. É que ainda em razão da crise econômica, os preços despencaram. Foram apenas 2 meses de pesquisa e negociação e um desconto de quase 10% na compra do primeiro apartamento no final do ano passado. Quando eu comecei a olhar, eu tinha visto mais ou menos uns 240 mil. Depois de 2 meses de negociação, ela conseguiu uma outra unidade no valor de 219 mil e que era até melhor posicionada, era tipo um andar acima. E aí eu falei, vamos fechar. Se esperasse mais um pouco, Carolina poderia até ter feito um negócio melhor. Hoje, o mesmo apartamento é anunciado por 190 mil.
Muita oferta, pouca procura. A instabilidade econômica deixou os possíveis compradores com medo de gastar. E o preço dos imóveis seguiu a tendência de baixa das vendas. Hoje, o valor do metro quadrado no Brasil é o mesmo de 2014. Uma pesquisa feita por um dos maiores portais de imóveis do Brasil mostra que o preço de casas e apartamentos em São Paulo teve uma queda real de 7% no último ano e o volume de vendas encolheu 20% no período. Nos últimos 2 anos, o crédito ficou escasso e com as pessoas aí com desemprego, tudo isso fez com que a quantidade de transações diminuísse e o mercado imobiliário sofresse. Segundo os economistas, com a expectativa de queda na taxa de juros, a baixa no mercado imobiliário deve durar apenas esse ano. Por isso, quem tem dinheiro para pagar à vista deve aproveitar 2017 para pechinchar. A demanda vai continuar fraca para o mercado imobiliário e, com isso, o comprador ele fica com... Quem tem dinheiro para comprar imóvel, ele vai ter um ano muito bom. E você em casa, tá ligado nas nossas redes sociais? Convido você agora para curtir a nossa página do Facebook e acompanhar aí diariamente os casos postados. Entra lá, RF News Rede Família, coloque em busca, é muito fácil, vai aparecer a nossa página exatamente como está aqui. Curtindo, clicando aqui, ó, todo dia tem conteúdo exclusivo para você que nós postamos. Você pode comentar, compartilhar, curtir e também enviar a sua foto enquanto assiste aqui o RF News. Estou esperando, claro, a sua participação. E o RF News fica por aqui. Uma ótima segunda-feira, uma semana abençoada. Até amanhã.